Antes de começar a falar, queria mostrar um vídeo para vocês, que eu acho o vídeo, a gente mostrou isso lá no Oracle Open World, é um vídeo bem bacana, que fala sobre vários temas. Tem uns 2 minutos e só para vocês sentirem um pouco do que é que está acontecendo na indústria de tecnologia. Beleza. Vamos começar aqui então. É um vídeo bem legal que fala sobre o caminho que a gente está seguindo, internet das coisas, machine to machine, big data, device to data center. São temas que a indústria está acompanhando de perto e tentando desenvolver soluções que possam ser facilmente utilizadas pelas empresas que necessitam dessas tecnologias. E um dos temas que são muito importantes nesse novo mundo que está vindo pela frente da tecnologia é multi-tenancy. Quantos de vocês já ouviram falar em multi-tenancy? Legal. Multi-tenancy não é um produto, não é uma ideia que pode ser implementada de várias maneiras. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a Oracle escolheu implementar isso e como é que vocês podem tirar proveito desse modelo de arquitetura. Qual que é o problema e como você pode utilizar isso no banco de dados e também no servidor de aplicação. Desculpa, eu não me apresentei antes, mas eu sou gerente de produtos na América Latina, de middleware. A parte de banco de dados não é muito a minha praia, mas tem bastante conteúdo legal aqui para vocês conhecerem da versão nova do banco de dados, do Oracle 12c. E ter umas ideias bem bacanas para experimentar, seja na sua empresa que usa Oracle, ou seja no seu cliente que usa Oracle. Bom, isso aqui é de advogados, beleza. Blá, blá, blá. Ok. Multi-tenancy. O modelo que a gente utiliza hoje para desenvolver aplicativos é muito simples. Eu faço o meu aplicativo, meu site, seja o que for, eu tenho um banco de dados e tenho uma série de usuários que acessam a minha aplicação. Então, por exemplo, imagina que você fez um site para administrar time de futebol.
E aí tem um usuário que é o técnico do Flamengo, o outro é o técnico do Internacional e outro é o técnico do Grêmio. Claro que o do Flamengo é o melhor. O grande problema, quando a gente faz essa mistura no banco de dados, é que a gente começa a ter alguns probleminhas. Por exemplo, consulta no banco de dados. Toda consulta no banco, em todas as tabelas, você tem que separar quem que é o cliente. Né? O estádio. Quero selecionar, eu preciso dos estádios do Internacional. Tudo bem, só tem um, Grêmio só tem um, Flamengo só tem um, não é o ponto, mas eu preciso sempre filtrar. Todos os meus dados de todos os clientes estão na mesma tabela, no mesmo banco de dados. Então, eu preciso estar sempre filtrando. Esse filtro, ele é custoso, ele é chato da manutenção, você pode esquecer, pode ter uma falha de segurança, etc, etc. Então, o modelo que é mais utilizado é esse modelo de uma única aplicação e um único banco de dados. Mas quais são os problemas? Todos os dados na mesma base. Recursos de banco são compartilhados. Por exemplo, você fez um aplicativo para gerenciar aluguel de automóvel. E aí você tem 3 clientes, a Localiza, a Hertz e a Avis, por exemplo. A Localiza tem 200 mil carros no Brasil para alugar. E a Hertz tem só 20. Aí, uma hora, o banco de dados estoura porque a Localiza cadastrou carro demais. E, quando o banco estoura, você não atrapalhou só a Localiza. Sua aplicação está afetando todos os outros clientes. Então, esse é um dos problemas que acontece quando você compartilha dados no mesmo banco. Você tem um problema de um cliente pode afetar outros clientes. Os backups, né? Eu quero fazer backup da base da Localiza, eu tenho que fazer um script SQL, fazer consultas e filtrar para cada tabela esse tipo de informação. E a lógica na aplicação, como foi mostrado ali antes. Aí a gente pensa, não, beleza, então eu vou separar um pouco, eu vou fazer a minha aplicação e eu vou colocar uma base de dados para cada cliente. Faz sentido isso? Né? E aí, quando o usuário fizer login no meu aplicativo, eu vou definir qual data source, qual banco de dados eu vou me conectar. Só que isso também não é muito agradável, né? Porque várias tecnologias que a gente utiliza para desenvolver aplicativos têm certas lógicas que não permitem facilmente essa troca de banco de dados. Então, você tem que codificar mais coisas e fazer na mão esse shift de banco de dados. Aí você pensa, beleza, múltiplos bancos de dados e uma única aplicação. Quais são os problemas disso? A complexidade é administrar N esquemas, N bancos de dados. Por exemplo, a sua aplicação cadastrou um campo novo na tela. Você vai ter que ir em cada banco de dados, se conectar com o usuário sysadmin do banco de dados e cadastrar uma nova coluna na tabela. Certo? Imagina se você tem 200 clientes. São 200 bancos para você modificar. E 200 ainda é um número pequeno. A separação dos dados da forma lógica e física. Está separado agora. Pelo menos já está. Você não faz mais aquele where client ID. Mas e a dificuldade em customizar? Eu preciso customizar alguma coisa específica por cliente. Aí o meu banco de dados começa a ficar diferente. A da Localiza vai ser de um jeito, a da Hertz vai ser de outro. E aí a minha aplicação, que é uma só, ela tem que saber essas diferenças. Se eu entrar com a Localiza, eu vou carregar o atributo novo no formulário, porque é uma coluna que só tem no banco da Localiza. Se eu for entrar no sistema via Hertz, eu vou ter que fazer uma interface dinâmica para Hertz. Isso é um problema muito complicado de ficar resolvendo e dando manutenção. Aí você pensa, beleza, então vou separar uma aplicação para cada um, porque daí eu posso customizar a aplicação para cada um. E aí o seu problema está só piorando, na verdade. Você acha que está resolvendo um problema, quando na verdade está criando outros. Né? Você pode até fazer um single sign-on para redirecionar. Uma única tela. O usuário entra numa única interface de login, um aplicativo de login, e aí lá você vai jogar o usuário, vai rotear ele para uma aplicação específica. Só que daí agora você tem 200 bancos de dados para dar manutenção e agora você tem 200 aplicações para dar manutenção. E cada aplicação rodando é uma aplicação consumindo mais memória, mais CPU,
Independente de quantos usuários estão lá, ela tem que estar rodando, né, para todo mundo poder se conectar. Então, você está consumindo muito recurso. Banco de dados também. Manter as instâncias de banco de dados por cliente, o consumo mínimo de um banco de dados Oracle em um servidor é de, sei lá, acho que é 400 MB de memória. É o consumo mínimo, não importa o que tem rodando. Toda a infraestrutura do banco de dados, sistema de arquivos, de log, de transação, tudo isso tem um consumo de memória, independente do que está acontecendo. Então, você passou de uma aplicação que estava consumindo 800 MB de memória para administrar 10 aplicativos, 10 clientes, para 10 bancos de dados, e agora consumindo 4 GB de memória. Então, tem todos esses problemas aí acontecendo, e agora você trouxe isso também para o lado do middleware, para o lado do servidor de aplicação Java. Você tem agora 10 aplicativos rodando, um para cada cliente. Então, custo e infraestrutura. Você está tentando resolver um problema do jeito errado. E isso tem um custo muito alto, a sua infraestrutura. Você começa a ter que crescer em servidor, em hardware, para poder aguentar esse tipo de modelo, esse modelo de arquitetura. A escalabilidade é complexa, porque para você escalar isso de uma maneira autônoma vai ser praticamente inviável. Dá para fazer, mas é quase inviável, porque você tem que fazer uma série de scripts para... entrou um cliente novo. Então vou criar uma nova tabela. Desculpa, vou criar um novo banco de dados. Vou carregar o template das tabelas, vou carregar os dados iniciais básicos, vou subir uma instância do meu servidor de aplicação, vou fazer deploy, vou virtualizar. Dá para fazer uma série de coisas, mas olha o custo que você está tendo para fazer isso. Qual que seria o jeito certo de fazer multi-tenancy? E aqui, só para deixar claro, é o jeito certo que a Oracle acredita. Não é o jeito certo que deve ser feito por todo mundo, tá certo? Mas é o jeito certo que a Oracle considerou o modelo ideal. Bom, o modelo ideal que a gente acredita é uma única aplicação, utilizando uma tecnologia que permita customizar por usuário, se necessário. O JSF 2.2 do Java EE 7 tem essa funcionalidade. Eu posso usar templates, multi-templates na minha aplicação Java EE e fazer esse template carregar com base no perfil do usuário. Tá certo? E eu tenho no banco de dados uma única estrutura que se chama CDB, que se chama Container Database, e eu tenho o PDB. O PDB se chama Pluggable Database. Então, no banco de dados, eu agora saí... É como se a Oracle tivesse pego a ideia do servidor de aplicação Java e aplicado no banco de dados. É basicamente isso. No servidor Java eu tenho lá meu servidor de aplicação com N aplicações instaladas. No banco de dados, agora eu tenho um Container Database, que é como se fosse um servidor de aplicação, para rodar de vários bancos de dados. Então, se eu quiser criar um novo banco de dados, eu não vou criar toda uma infraestrutura de banco, instalar o banco de dados, configurar usuário e senha de administrativo, etc, etc. Eu simplesmente vou plugar um banco de dados dentro do meu container, como eu faço hoje com uma aplicação web, no servidor Java. E a minha aplicação está associada usando um único data source. Para cada usuário que se conectar, em um momento, eu vou definir no contexto da minha aplicação qual que é o PDB que vai ser utilizado. E aí, a partir daquele momento, todo o contexto transacional, conexão com JTA, JPA, tudo que é acessado via Java, vai estar acessando o PDB1, porque o usuário que entrou, é o cliente 1, está associado ao PDB1. Mas o modelo de infraestrutura está mais simplificado aqui, porque eu não preciso ficar escalando a quantidade de data source, e essa informação aqui pode ser dinâmica, usando o single sign-on. A partir do single sign-on, eu posso obter informações do usuário via LDAP, por exemplo, e dizer, o usuário 1 usa o PDB1. Então, beleza. Ele vai se conectar via essa única aplicação, vai obter a informação do usuário e senha, validou, identificou qual PDB, ativou o PDB no contexto daquele usuário, e, a partir daí, a aplicação funciona atrelada a esse PDB. Quais que são as vantagens do ponto de vista de infraestrutura, do administrador, do operacional? Porque
Muitas vezes a gente discute uma série de tecnologias do ponto de vista do desenvolvedor. E a gente, às vezes, esquece que o desenvolvedor ele não cuida da produção. Quem cuida da produção é o cara que administra o servidor. Né? Bom, quem aqui trabalha com banco de dados Oracle já trabalhou alguma vez? Ok, praticamente todo mundo. Bom, beleza. Dentro do banco de dados 11G, o modelo utilizado é basicamente usar a Virtual Machine para poder escalar com facilidade. Né? Eu configuro meu banco de dados no Oracle Linux, dentro de uma máquina virtual, no OVM, Oracle Virtual Machine. E aí eu consigo escalar com facilidade. Só que a performance degrada um pouquinho, porque o servidor é totalmente compartilhado, o hardware. Aí eu tenho outro modelo que é o banco de dados dedicado. Né? O servidor e o sistema operacional são compartilhados. Eu ainda tenho um outro modelo onde eu compartilho o servidor, o sistema operacional e o banco de dados, que é o caso onde eu instalo uma série de clientes na mesma base. Qual que é o modelo do 12C? Isso daqui continua funcionando, isso daqui continua funcionando, mas agora eu posso compartilhar a estrutura do banco de dados, a infraestrutura do banco de dados, e plugar os bancos de dados específicos para cada cliente daquela minha aplicação. O benefício desse modelo está não só na arquitetura do banco de dados, mas no consumo da infraestrutura, como é que a infraestrutura é utilizada pelo banco de dados. Se eu estiver escalando o banco de dados dessa maneira, com hardware, o meu consumo de recurso só vai aumentando. Então, o que a gente tentou fazer agora é ter uma única infraestrutura e ir movendo os bancos de dados para dentro dessa infraestrutura, como um servidor de aplicação Java. Então, essa é a ideia do multi-tenancy aqui sendo aplicada para minimizar custo de infraestrutura e facilitar a vida do administrador, do operacional, do DBA, etc. Só para vocês terem uma noção de consumo de memória proporcional ao número de bancos de dados num servidor. O gráfico cinza é o banco de dados antigo. Então, quando eu atinjo 50 bancos de dados em um servidor, eu já alcanço 20 GB de memória sendo utilizados. Enquanto eu só atinjo isso quando eu tenho 250 bancos utilizando o modelo plugável de banco de dados. É como se você fizesse o seguinte. Você tem 10 aplicativos para instalar no seu... você tem 10 aplicativos web para instalar na sua empresa. O que você faz? Você configura 10 Tomcat, ou 10 JBoss, ou 10 Glassfish, ou você configura um e instala os aplicativos lá dentro. Você faz isso, né, para economizar e otimizar o uso dos recursos de hardware e software também. O modelo de banco de dados seguiu essa linha. Bom, uma das coisas legais aqui também é como administrar esses recursos. Dentro do banco de dados 12C, dá para definir prioridades para banco de dados. Ou seja, no caso da Localiza, por exemplo. A Localiza tem mais usuários, então vai ter mais prioridade de hardware. Eu posso definir isso. E se a Localiza é meu cliente, eu posso cobrar mais caro por isso. Assim como a Amazon faz. A Amazon ela cobra de quem consome mais. Né? E uma das coisas um dos temas muito interessantes de cloud é que o modelo de cloud pública está sendo aplicado dentro de uma empresa também. Por exemplo, o Serpro está desenvolvendo uma infraestrutura para que municípios e estados utilizem a cloud do Serpro. Então, todo o budget do município, ao invés de ser gasto configurando o servidor, instalando o servidor, vai ser em pagar ao Serpro por uma infraestrutura cloud do Serpro. Né? E aí o Serpro pode utilizar produtos assim para monitorar, administrar e medir o custo, o consumo daquele cliente, mesmo que aquele cliente seja um outro município, seja um estado, etc. Bom, uma das coisas legais aqui, eu quero aumentar a performance do meu banco de dados. Então, por exemplo, o servidor 1 está sobrecarregado, o servidor 2 está sobrecarregado.
Se você quiser escalar isso numa infraestrutura, você vai precisar configurar um novo servidor, instalar o banco, fazer dump, fazer import e export e mover o banco de dados para o novo hardware. Nesse modelo novo do 12C, como o banco ele é realmente plugável, ele é só instalar o CDB, que é uma nova infraestrutura de CDB para plugar os bancos, e na hora de mover o banco de dados, é literalmente mover uma pasta, tá, do banco de dados 12C. Você pode pegar uma pasta onde ele está instalado, o Plugable Database, e mover para um novo servidor, onde está o novo CDB. E aí agora você diminuiu o consumo de recurso aqui e aqui, e você escalou sem dificuldade. Aqui a ideia que eu comentei do Serpro, que é utilizar esses recursos para você poder cobrar dos seus clientes preços diferenciados, né? Coisa que muita gente de cloud está fazendo. Pô, o cliente é grande, precisa de backup diário, eu vou cobrar mais caro. O cliente é pequeno, só precisa de backup mensal, eu vou cobrar mais barato, né? E toda essa ideia de multi-tenant sendo aplicada dessa maneira permite vocês executarem esses modelos de cobrança. Se o cliente migrar de um plano para outro, no caso do banco de dados, é só mover o banco de dados com facilidade. Provisionamento. Quanto tempo leva para provisionar um novo banco de dados? Na arquitetura antiga e na arquitetura nova. No modelo até o 11G, o tempo que levava, aqui eu acho que é 20 minutos, alguma coisa assim, para provisionar um novo banco. Ou acho que é 20 segundos, para criar um novo banco de dados. O PDB, criar o PDB a partir do SQL Plus, usando os comandos, leva menos de 5 segundos. E copiando a pasta por linha de comando no sistema operacional. Copiar CP espaço PDB1 para PDB novo cliente. Eu levo esse tempo. Tá? Outra coisa legal também no PDB, no 12C, é que você pode, com facilidade, pegar uma cópia desse seu banco de dados e falar assim, agora eu preciso entrou um novo desenvolvedor na minha equipe. Eu quero criar um PDB só para ele. Eu vou lá no banco de dados, copio, colo e ele tem um banco de dados para utilizar, com dados de teste, por exemplo. Tá certo? Eu quero mover uma cópia da produção para o meu CDB de desenvolvimento, para eu poder fazer testes de carga, por exemplo. Então, são recursos bem interessantes dentro dessa arquitetura. Bom, agora sim, do middleware. Onde é que está o middleware nessa história? No WebLogic, a gente tem alguns recursos legais que integram com o banco de dados, para tirar proveito desse novo modelo de multi-tenancy que está sendo aplicado no banco de dados. E algumas ideias estão sendo trazidas de multi-tenancy para o servidor de aplicação também. Primeira coisa, o data source ele já é suportado, né, no 12C, ou seja, eu tenho um único data source associado ao meu CDB, mas na hora que eu me conectar no banco de dados, eu vou dizer lá, get connection, e ele vai me apontar para o PDB. Recursos de pool de conexão otimizado, ou seja, o servidor de aplicação não mantém uma conexão para cada PDB. Ele mantém um pool de conexão para o banco de dados. Então, ele obtém uma conexão com o CDB, e aí depois eu digo, conexão, me conecta com o PDB1, a partir desse pool. Então, de novo, otimizações aí para que vocês não tenham problema de escalabilidade quando seus tenants começam a aumentar. Outro recurso legal também, que tem nessa integração de WebLogic com o banco de dados 12C, é o JDBC Replay. Eu ganho mais tempo de resposta, porque se acontecer alguma exceção, eu não tenho que tentar novamente. O meu usuário não é afetado, porque ele não vai receber uma mensagem do tipo, desculpe, ocorreu um erro, aperte F5. Né? E eu tenho, com isso, mais garantia de vendas, por exemplo. Por quê? Alguém tem noção de quantos usuários desistem de uma compra se uma página demorar mais de 1 segundo para carregar? Qual que é o percentual? Alguém tem uma ideia? A página demorou 1 segundo para carregar. Qual o percentual de pessoas que desistem de fazer uma compra no site?
7? 70? 70%? Tá, é 7%. 70% é um número bem alto. Não chega a ser 70%, eu diria que se levasse 5 minutos. Tá? Então, assim, qualquer recurso que a sua infraestrutura possa prover, de modo a minimizar ou eliminar qualquer possibilidade do seu usuário cancelar a compra, é bom para o seu negócio, é bom para a sua empresa. Tá certo? Então, esses recursos aqui que a gente vê, tem muita gente que fala que eu não preciso. Não, beleza, realmente não é todo mundo que precisa. Mas tem muita empresa, por exemplo, a Netshoes, que precisa. É um e-commerce gigantesco. O business dos caras é vender pela internet. Se eles não têm uma infraestrutura que suporta esse tipo de coisa, no Black Friday, eles não vendem. Certo? Bom, elasticidade. Uma das coisas legais, antes de a gente avançar para um modelo multi-tenant, a nova estrutura tem que permitir escalabilidade. Porque não adianta eu conseguir desenhar modelo multi-tenant e a minha infraestrutura não ser escalável, né, com facilidade. Eu estou ganhando cada vez mais usuários, cada vez mais clientes no meu site, e eu preciso escalar agora. Já atingi o limite da minha infraestrutura, mesmo sendo multi-tenant. Eu preciso escalar. A minha infraestrutura tem que permitir isso. E o legal de ser multi-tenant é que uma coisa junta com a outra, eu consigo escalar com facilidade. Esse é um recurso legal que muitos servidores de aplicação estão começando a implementar. É a possibilidade de você definir um cluster dinâmico. Imagina que você tem hoje 10 clientes no seu sistema, na sua infraestrutura, e amanhã você precisa de mais 10 servidores, porque você fechou um contrato e vão entrar 100 clientes. Então, você precisa escalar o seu cluster de servidores. O modelo utilizado hoje é basicamente ir lá, em cada servidor novo, instalar, voltar no console administrativo do cluster e falar, olha, agora tem esse hardware, configure o cluster agora nesses servidores. Mais ou menos assim que funciona, independente do produto. Tá certo? Você tem que ir em algum lugar e dizer, de novo, agora tem mais esse servidor. Então, escale para esse cluster. Um recurso legal que os servidores de aplicação estão trazendo agora, e isso está no 12C, o Dynamic Cluster é uma forma de que um cluster possa se expandir automaticamente para determinadas máquinas que você aponta na sua rede. E existem várias maneiras de apontar essas máquinas. Você pode fazer por IP, mesmo, uma lista estática de IP, ou você pode dizer nome de máquina, ou você pode fazer simplesmente broadcast na rede. E ele vai escalar. Tem várias maneiras de fazer esse tipo de configuração. E uma das coisas legais de alguns produtos é a facilidade. O WebSphere da IBM tem uma facilidade legal de configurar cluster. Você não tem que editar XML. O WebLogic também tem esse recurso. Até o Glassfish, que é um servidor open source lá da Oracle, também tem esse recurso. Você não tem que editar XML para configurar um cluster. Você usa o Wizard do console administrativo. Então, você entra lá, create a new dynamic cluster. Utilizar NMachine. Está vendo aqui? Não dá para ver. Tá só use NMachine. E assine para cada servidor dinâmico uma única porta. Então, ele vai dizer para cada servidor novo, ele vai marcar a porta 7100 para ser a porta de entrada da minha aplicação web, do meu servidor web. Então, ele está criando dinamicamente esses servidores, marcando as portas dinamicamente. Você só teve que, no máximo, ir lá, lógico, instalar o software e botar para startar o Node Manager, que é o listener de rede da infraestrutura. Mas, depois disso, você volta no console administrativo e simplesmente cria um Dynamic Cluster. Dá para fazer uso de server template. E algumas coisas bacanas que a gente está marcando para a próxima versão é suporte MBeans, para que você possa, via JMX, por exemplo, configurar o seu cluster dinamicamente. Machine Mappings, Machine Weight. Machine Weight é um recurso de dizer que determinada máquina tem mais potência que outra. Determinado hardware, servidor, tem mais
potência que o outro. Então, vou dar um peso maior para ela. JMS é outro recurso legal também, porque muitas vezes a gente escala o servidor de aplicação e a gente precisa dizer para esse servidor, olha, eu preciso que mais mensagens JMS sejam suportadas no meu servidor. Então, eu preciso criar mais instâncias do meu servidor JMS. E alguns servidores estão colocando esse recurso também de escalar a partir do momento que escala meu cluster de servidor de aplicação, eu escalo junto o JMS. Então, aqui, na versão antiga, eu tinha que fazer a configuração de JMS antes e depois escalar no cluster manualmente. E na versão nova, eu defino o JMS Server e aponto isso para o cluster. Então, quando ele cresce direto. Bom, mais perguntas agora, que vocês queiram conversar sobre a respeito de modelo multi-tenancy e o que a gente acredita, modelo de separação de dados e de aplicações. Uma coisa que eu não comentei, a gente está desenvolvendo o suporte multi-tenancy no servidor de aplicação. Significa que você vai poder ter, dentro de um servidor de aplicação, toda uma separação de recursos Java por tenant. Por exemplo, eu separei no meu banco de dados o CDB, eu separei os PDBs, meus tenants. No servidor de aplicação, eu tenho N aplicações, só que essas aplicações elas compartilham uma série de coisas, consumo de memória, consumo de CPU, consumo de rede, né, consumo de objetos Java, JNDI, o data source. Né. Então, uma série de coisas estão específicas no servidor de aplicação que são compartilhadas por todas as aplicações que estão deployadas lá dentro. E uma das coisas que a gente está bolando agora é um esquema multi-tenant para o servidor de aplicação, para os recursos do servidor de aplicação. Isso é uma coisa que a gente está planejando aí, não sei exatamente qual versão vai sair isso, mas é um recurso bem legal que muitos clientes têm pedido, porque eles têm parques gigantescos de aplicações e precisam separar melhor o consumo de hardware. E não simplesmente, tá lento, vou comprar um servidor maior. Não é o tipo de coisa que se resolve dessa maneira. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Sim? Que se você fizer uma alteração de uma tabela, alguma coisa assim, você tem que rodar em todos. Só não ficou muito claro para mim, nesse modelo com os PDBs e tudo, cada um tem um esquema, se eu precisar fazer uma alteração, eu tenho que fazer, rodar para cada um, né? Sim, cada um tem um esquema. A diferença é que se você separar fisicamente o servidor, você tem que fazer login no servidor, rodar o script, fazer logout, fazer login, rodar o script, fazer logout. Com o modelo CDB, como existe um servidor onde você se conecta com o usuário do CDB, como usuário root, por exemplo, do container database, e a partir daí você pode rodar script em todos os PDBs de uma só vez. Então, ou seja, a otimização da manutenção está sendo ofertada dessa maneira. Né? Eu tenho uma facilidade em administrar os meus PDBs, porque todos eles fazem parte de uma única infraestrutura. Não entendi, está claro. Ok? Só para complementar, acho que a pergunta do colega ali, PDB e esquema é a mesma coisa? É. Tá, então se eu esquecer de aplicar o script em um esquema, pode acontecer isso que ele falou. E de repente eu ter um dos PDBs, sei lá, criar um atributo, uma tabela em todos os PDBs e faltou em um. Isso, que tipo de problema pode ocorrer a partir disso? Assim? Não, o ponto... A administração dos esquemas para cada tenant, nesse caso, continua como o cenário inicial. Uhum. Só que a facilidade de executar a manutenção é que é maior. Tá. Então, assim, eu posso correr o risco ainda, claro, de esquecer. Tá certo? Mas uma das coisas interessantes é que todo PDB ele tem um template. Eu posso definir um template de PDB. Tá certo? Eu preciso provisionar um novo PDB. O que é que eu posso fazer? Eu copio a partir desse template. Tá certo? E é muito mais fácil, porque é só um CP no Linux ou um comando clone PDB no SQL+. Então, esse tipo de
Aqui o ponto não é, claro, minimizar as possibilidades de erro do administrador do banco de dados, do DBA, mas, mais do que isso, facilitar o trabalho dele, tá certo? No consumo de recursos e como ele vai operar os diferentes bancos de dados. Hoje, para você operar diferentes bancos de dados, é um trabalho bem ferrenho, né? Você tem que ter uma planilha no Excel com IP, usuário e senha de cada banco de dados que você vai se conectar. Tá certo? Então, esse tipo de coisa é mais facilitado com o CDB. Uhum. Tá, a pergunta é sobre administração, uma interface centralizada para administrar o banco de dados, né? Uhum. A gente tem um produto para isso que se chama Enterprise Manager. Esse é um outro produto que é utilizado para você centralizar a administração, não só de banco de dados, mas também de N produtos Oracle. Tá certo? É um produto bem bacana que ele é mais aplicável em grandes empresas, não grandes empresas, mas grandes parques de infraestrutura, grandes infraestruturas. Né? Por exemplo, você tem só 2 bancos de dados, talvez você não precise de um Enterprise Manager, mas você tem 200. Aí o negócio fica mais complicado. Né? Aí você tem que manter uma planilha no Excel para administrar todos os bancos. Tá certo? Mas o Enterprise Manager permite você ter essa interface centralizada. Então, por mais que você tenha mais de um CDB, você consegue administrar todos eles a partir dessa única interface centralizada. O CDB ele vai facilitar o seu trabalho dentro daquele CDB. Tá certo? Eu me conectei no CDB e aí eu consigo dar manutenção facilmente em todos aqueles PDBs que estão lá dentro. Mas se começa a crescer a quantidade de CDBs, aí talvez valha a pena eu olhar para um Enterprise Manager e ter uma interface centralizada para administrar tudo isso. A pergunta é se PDB poder estar distribuído. Você quer dizer se ele poder estar distribuído num cluster, por exemplo? Eu não entendi a pergunta ainda. Máquinas diferentes? Não, sim, cada servidor vai ter um CDB, que a infraestrutura é o container. Tá certo? Cada hardware vai ter um CDB. Tá certo? E aí o seu PDB é instalado em cima desse CDB. Bases iguais distribuídas. Ah, você está dizendo 2 bases que se conversam, de alguma maneira, se elas têm que estar no mesmo CDB. Não, não é necessário. O DB-Link é uma tecnologia que continua funcionando. Tá certo? O banco de dados hoje que vocês utilizam até a versão 11G, todo o conceito dele de usuário, senha, esquema, infraestrutura, tablespace, etc., continua valendo para o PDB. Então, assim, o modelo do banco de dados 11G ele não mudou no 12C. Na verdade, o que foi inserido foi um container por baixo, para que você tenha uma facilidade maior de administrar o seu banco de dados. Tá certo? É mais ou menos essa a ideia. Então, esses conceitos não mudaram. Se 2 bancos de dados. Quando eu falo banco de dados em 11G, eu falo banco de dados como vocês conhecem. Quando eu falo banco de dados em 12C, eu estou falando do PDB. Tá certo? Então, quando 2 bancos de dados diferentes, óbvio, precisam conversar entre si, eu vou utilizar técnicas de integração como eu já faço hoje. Ou via DB-Link, ou via view com acesso de usuário, uma série de recursos. Eu não sou o expert nesse ponto, mas o que vocês conhecem hoje continua valendo para PDB. Ok? Mais alguma pergunta? Sim? Todo o mecanismo de buffer e as outras estruturas do banco de dados, eles são compartilhados pelos PDBs. Sim, a infraestrutura é compartilhada. Caso eu identifique que tem um consumo excessivo em um PDB, eu tenho como reduzir a prioridade ou tirar ele do ar? Tem.
Esse é o ponto importante na arquitetura multitenancy. Eu poder administrar recursos. A arquitetura multitenancy de verdade, ela não fala somente na separação de dados, mas ela fala na separação de consumo de recursos. Eu poder administrar recursos de cada tenant. Então, assim, somente separar dados, a Oracle já poderia ter implementado isso há 10 anos atrás, com algum esquema de where client ID é igual a alguma coisa. Só que o ponto não é somente isso. A questão da administração da infraestrutura que é importante. Então, sim, é compartilhado e pode monitorar e pode limitar. Então, esse é o ponto importante na arquitetura. Mais alguém aí, pessoal? Bruno, então, aproveitando que a gente tem 5 minutinhos, gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Não. Ah, beleza. Olha só, tu comentou, e muito bem, né, lembrado a questão de, por exemplo, fazer um single Saigon quando tu tem ambientes, de certa forma, distribuídos, mas tu tem um ponto único de login, por exemplo, né? Explica um pouquinho mais para nós aí como é que, não sei se tu já precisou fazer uma implementação dessa ou já conhece alguma. Bom, todo mundo aqui sabe o que é single sign-on? Sabe? Quem não sabe, não tenha vergonha. Quem não sabe. Beleza. Single sign-on é uma técnica onde eu mapeio todas as minhas aplicações para que elas passem antes, o processo de login passe antes por uma outra aplicação. Então, por exemplo, vocês utilizam single sign-on todo dia, hoje. Vocês já são usuários de single sign-on todo dia, de um pequeno site chamado Google. Toda vez que você vai fazer login em alguma coisa do Google, vocês caem no mesmo site. Se chama accounts.google.com. /service out login, se não me engano. Acho que é esse o caminho. Todos os sites ou aplicativos do Google estão integrados usando o single sign-on dessa maneira. E aí, quando você entra no Gmail, por exemplo, login do Gmail, né? Você clica lá e quer entrar. Ele redireciona você para o site accounts.google.com /o caminho e um parâmetro dizendo para onde você vai seguir depois. Ou seja, Gmail. Né? A técnica de single sign-on, a experiência para o usuário ela é importante, então eu preciso deixar claro, eu tenho que, na verdade, tenho que definir se eu vou ter uma interface que vai ser sempre a mesma para qualquer login, em qualquer momento, ou se eu vou utilizar uma técnica meio que misturada, dinâmica de login, onde, por exemplo, eu vou clicar no botão entrar do YouTube, vai abrir um pop-up e vai carregar um formulário desenhado para o YouTube, só que aquilo ali, na verdade, vai estar chamando o accounts.google.com, porque está centralizado lá. A partir do momento que eu consigo desenhar uma arquitetura de single sign-on, onde todos os meus aplicativos, para fazer login, tem que passar por um aplicativo antes, eu consigo interceptar o ponto de entrada, e eu consigo interceptar o momento que eu vou carregar informações específicas do usuário, para direcionar ele para a aplicação com parâmetros de tenant, por exemplo, se for o caso, ou simplesmente para já carregar informações dele e compartilhar essa informação do usuário na seção da minha infraestrutura. Então, fez login, quis entrar na aplicação A, passei pelo single sign-on, fiz login. A partir desse momento, a minha seção ela está ativada no browser, no cookie, o domínio do meu single sign-on. Então, toda vez que eu tentar entrar em outro site que também está mapeado no single sign-on, ele vai primeiro passar pelo domínio do single sign-on, vai validar o cookie, vai gerar um token de acesso e mandar para a aplicação. E aí vai automatizar o processo de login. Single sign-on é um tema bem legal que precisaria uma palestra só para isso, para bolar aí conteúdo que possa ser compartilhado de uma maneira bem mais didática. Mas basicamente isso. Já deu para ter um overview muito bom, né? Principalmente para o pessoal que não conhecia Single Saigon, né? Então, fica aí um pequeno tema de casa, estudar um pouco mais sobre, né? Mas então tá, Bruno, gostaríamos de te agradecer. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado e uma salva de palmas, pessoal. Obrigado.